Esta não é uma história inventada, mas um fato que chocou a mídia global e deixou a elite americana perplexa. As 4 filhas da família Wilson, proprietária do maior conglomerado imobiliário dos Estados Unidos, casaram-se com homens brasileiros. Elas renunciaram a uma herança de dezenas de bilhões de dólares e escolheram se estabelecer em Florianópolis, Santa Catarina. Afinal, por quê? Que charme os homens brasileiros possuem que cativou tanto as filhas de um bilionário mundial? Hoje contarei a história que enche os brasileiros de orgulho. Eu sou Kate Wilson, 29 anos, a principal herdeira da Wilson Global Real Estate. Meu pai, Robert Wilson, possui os imóveis comerciais mais caros do mundo, desde arranha-céus em Manhattan, Nova York, até edifícios de escritórios no Distrito Financeiro de Londres. De shoppings de luxo em Dubai a hotéis de primeira linha em Singapura, os terrenos mais valiosos do mundo ostentam o nome Wilson. A mídia o chama de homem que mudou o horizonte do mundo. Ele estampou 7 capas de revista e possui uma fortuna pessoal superior a 80 bilhões de dólares. Uma de suas decisões pode abalar Wall Street e uma de suas palavras pode mudar o destino de uma cidade inteira. Crescendo em tal família, recebi uma educação de elite desde cedo. Internato particular na Suíça, MBA pela Harvard Business School e participei de inúmeros galas com figuras proeminentes da política e dos negócios. Domino 6 idiomas, tenho licença de piloto privado e sempre fui campeã em competições internacionais de hipismo. Pelos padrões comuns, minha vida era perfeita, mas no fundo sentia um vazio. Todos os homens que meu pai arranjou eram como calculadoras. O filho mais velho de um escritório de advocacia, formado em Direito por Harvard. O novo magnata da tecnologia do MIT. O financista, herdeiro de linhagens nobres europeias. Todos eram excelentes, ricos e se encaixavam nos padrões do meu pai. Mas os olhos deles sempre me olhavam com cálculo. Calculavam meu patrimônio, meu status social, o ganho do casamento com a família Wilson. Ninguém via a verdadeira Kate. Kate, lembre-se de uma coisa. Meu pai costumava me lembrar. Amor é fantasia da juventude, mas casamento é estratégia de adulto. O homem que você escolher decidirá a honra da família Wilson no próximo século. Tenho 3 irmãs mais novas. Sarah, a segunda, é doutora em biomedicina pela Universidade de Denver, especializada em terapia gênica. A terceira, Jéssica, tem mestrado em ciência da nutrição pela Universidade da Califórnia em Berkeley e pretende revolucionar a cultura alimentar mundial. Emma, a caçula, formou-se na Juilliard School, especializada em dança contemporânea, é bailarina principal e sonha em ser coreógrafa da Broadway. As 4 somos notáveis em nossos campos, mas no amor o controle do meu pai era uma prisão. Qualquer homem que se aproximasse de nós era submetido a uma investigação detalhada por detetives particulares, histórico familiar, diplomas, situação financeira e até mesmo o prontuário médico de 3 gerações de ancestrais. O amor na família Wilson havia se tornado uma fria transação de negócios. Em novembro passado, meu pai decidiu expandir os negócios para a Ásia. Nos próximos 20 anos, a Ásia será o centro econômico global. Kate, você primeiro investigará o ambiente de investimento em Dubai e Tóquio. Esta viagem de negócios mudou completamente minha vida. A viagem a Dubai foi um sucesso estrondoso. Parceiros profissionais, negócios tranquilos e eficientes. Mas a viagem a Tóquio se tornou a pior memória da minha vida. Era a segunda sexta-feira de novembro. Tóquio estava com uma garoa fina. Eu tinha um encontro com a estrela emergente do setor imobiliário japonês em um clube privado de luxo em Ginza. Ele era Tanaka Sugaki, herdeiro do Tanaka Hiroshi Group, 34 anos, formado em Direito pela Universidade de Tóquio e MBA por Harvard. Um currículo impecável. Quando o jantar começou, tudo parecia normal. Discutimos oportunidades de desenvolvimento na Baía de Tóquio. Analisamos o mercado imobiliário japonês. Tanaka Sugaki mostrou-se cortês. Suas palavras eram polidas e sua visão afiada. Mas quando o terceiro prato foi servido, a atmosfera mudou de forma estranha. Querida Kate,
Ouvi dizer que as mulheres americanas são bem abertas. O sorriso dele continha uma insinuação que me deixou desconfortável. Mantive a polidez e falei com um tom calmo, mas com um aviso. Senhor, Tanaka, esta noite devemos nos concentrar nos negócios. Claro, os negócios são importantes. Ele levantou a taça de vinho, mas seu olhar se tornou cada vez mais revelador. Mas, além dos negócios, podemos discutir uma colaboração mais privada. Sua mão se estendeu de repente, tentando acariciar o dorso da minha mão. Rapidamente retirei a mão, minha expressão séria. Senhor Tanaka, por favor, mantenha a distância apropriada. Mas ele não parou, foi além. Kate, não fique tensa. Ouvi dizer que as mulheres ocidentais são bem abertas. Podemos continuar a discutir os detalhes da nossa colaboração na minha suíte privada. Naquele momento, senti uma humilhação e raiva sem precedentes. Levantei-me e disse com a voz mais fria: este encontro termina aqui. Tanaka Sugaki riu ainda mais loucamente. Não seja tão séria, homens asiáticos sabem como fazer as mulheres felizes. Agarrando minha bolsa, saí do clube sem olhar para trás. Caminhando pela rua de Tóquio, a chuva fria chicoteava meu rosto. Minhas lágrimas não paravam de cair. Isso não foi apenas assédio sexual, foi uma humilhação da minha dignidade. Naquela noite, deitada na cama do hotel, em minha mente só havia a risada desdenhosa de Tanaka Sugaki. A partir daquele momento, desenvolvi um medo e um ódio profundos pelos homens asiáticos. Comecei a acreditar que todos os homens asiáticos eram iguais, arrogantes, rudes e tratavam as mulheres como brinquedos. Esse preconceito se aprofundou em minha mente. Após retornar a Nova York, relatei o sucesso em Dubai ao meu pai, mas não mencionei a experiência em Tóquio. Eu não podia mostrar minha fraqueza, não podia deixá-lo ver o quanto eu havia sido ferida. Uma semana depois, meu pai anunciou um novo plano. O próximo ponto de pesquisa de mercado na Ásia é o Brasil, especificamente a área de Florianópolis, em Santa Catarina, que tem um projeto de desenvolvimento urbano em grande escala com enorme potencial de investimento. Ao ouvir a palavra Brasil, meu corpo enrijeceu instantaneamente. Os homens brasileiros certamente seriam como Tanaka. Só de pensar que eles poderiam sorrir com o mesmo sorriso zombeteiro, dizer palavras semelhantes de desprezo, senti nojo e medo. Pai, podemos ir para outro lugar? Tentei encontrar uma desculpa. Não estou familiarizada com o mercado brasileiro, talvez precise de mais tempo de preparação. Mas meu pai foi inflexível. Kate, negócios não podem ser guiados por emoções pessoais. Atualmente, o Brasil é um dos mercados mais promissores da América e a reputação de negócios dos brasileiros é muito boa internacionalmente. Esta pesquisa é crucial para a estratégia sul-americana da Wilson Group. Eu sabia que não havia escapatória. Com ressentimento e medo extremos dos homens brasileiros, embarquei no avião rumo a Florianópolis. A 30 mil pés de altitude, olhei pela janela, meu coração cheio de apreensão. Os homens brasileiros seriam como Tanaka Sugaki? Eu conseguiria me proteger? Eu não sabia que esta viagem ao Brasil, que tanto me aterrorizava, mudaria minha vida completamente, e muito menos que o homem brasileiro que eu estava prestes a conhecer derrubaria todos os meus preconceitos sobre o amor. O aeroporto internacional Hercílio Luz era mais moderno do que eu esperava. O terminal era espaçoso e iluminado, os corredores organizados e havia sinalizações acolhedoras por toda parte. Só este aeroporto melhorou um pouco minha primeira impressão do Brasil. Mas ao pensar em enfrentar os homens brasileiros, o medo voltou. C-E-R-T-A. Wilson, uma voz suave soou atrás de mim. Assustei-me e me virei, vendo um homem alto parado ali. Ele vestia um terno azul marinho, camisa branca impecável, sem acessórios extravagantes. Sua expressão era calma e profissional, seus olhos claros e sinceros, totalmente diferentes do sorriso forçado de Tanaka. Eu sou Pedro Almeida, da Secretaria de Planejamento Urbano da cidade. Fui designado para recebê-la durante sua visita de negócios. Ele estendeu a mão para um aperto de mão educado, sem ultrapassar os limites. Hesitei por um momento, mas apertei sua mão.
O aperto dele foi breve e com a força certa, sem contato inadequado. Bem-vindo ao Brasil. Sua voz era equilibrada e sincera, sem um pingo de bajulação. O carro está pronto. Leva cerca de 45 minutos do aeroporto ao centro de Florianópolis. No caminho, apresentarei um panorama do desenvolvimento urbano brasileiro. Ao caminharmos para o estacionamento, observei secretamente um homem chamado Pedro. Sua postura era elegante, mas não rígida. Ao falar com os funcionários do aeroporto, ele sempre dizia obrigado e com licença. Mesmo com o motorista, ele mantinha a mesma cortesia e respeito. Esses pequenos detalhes me surpreenderam um pouco. Nos Estados A, muitos homens de sucesso costumam ser indiferentes aos funcionários de serviço. Mas Pedro era diferente. Ele demonstrava respeito genuíno por todos. Quando o carro deixou o aeroporto, a paisagem noturna de Florianópolis surgiu diante de mim. Não havia as luzes de neon frias de Tóquio, nem os arranha-céus opressores de Nova York. As luzes noturnas de Floripa pareciam quentes e acolhedoras, como se estivessem prontas para abraçar todos em casa. O Brasil tem uma singularidade no seu planejamento urbano, Senhorita. Wilson. Pedro começou a explicar com uma voz suave e organizada. Não buscamos o mais alto ou o maior, mas um ambiente de vida mais adequado para as pessoas. Mais tarde, a senhora verá que Florianópolis é uma cidade muito afetiva. Em suas palavras, havia um orgulho indescritível. Não um orgulho ostentador, mas um profundo amor por sua terra natal. Esse sentimento me soou estranho e me despertou curiosidade. Senhor Pedro, há quanto tempo trabalha na Secretaria de Planejamento? 8 anos, ele respondeu brevemente, parando um pouco. Eu me formei em arquitetura, com especialização em planejamento urbano e entrei na área imediatamente. No início, eu queria ganhar dinheiro, mas depois percebi que o que eu realmente amo é este trabalho. A ideia de reformar o ambiente de vida das pessoas, de ajudar cada família a ter melhor qualidade de vida, me enche de orgulho. Eu vi um brilho em seus olhos quando ele disse isso. Isso é algo que nunca vi nos meus parceiros de negócios em Nova York. Uma paixão pura, sem cálculo de interesse. Chegamos ao hotel depois das 21h. Pedro me ajudou com o check-in e confirmou a agenda de amanhã. Senhorita Wilson, se precisar de qualquer ajuda, pode me contatar a qualquer hora. Ele me entregou um cartão de visitas. Nele, além das informações básicas, havia uma pequena frase: construindo com a alma, aquecendo todos os lares. Essa frase me impressionou. Nos Estados Unidos, cartões de visita de negócios costumam ter slogans como ganhar dinheiro ou criar valor, mas este pequeno cartão revelava um valor completamente diferente. Obrigada pela sua consideração, eu disse sinceramente. Não há de quê, é meu dever. Ele acenou com a cabeça e se virou para ir embora, sem cumprimentos desnecessários, sem convites velados, apenas uma atitude profissional natural e pura. Naquela noite, deitada na cama do hotel, minha mente não estava mais preenchida pelo sorriso odioso de Tanaka Sugaki, mas pelos olhos claros e sinceros de Pedro. Talvez os homens brasileiros fossem realmente diferentes dos japoneses, mas ainda não me atrevi a confiar totalmente. Uma única boa impressão não era suficiente para dissipar o medo profundamente enraizado em mim. Na manhã seguinte, Pedro chegou ao saguão do hotel na hora marcada. Hoje ele vestiu uma polo de cor escura e calças caqui, parecendo mais confortável, o que o tornava mais amigável, mas ainda mantendo a distância profissional. Hoje visitaremos a situação atual da área de Florianópolis, no Distrito Central. É um dos projetos de desenvolvimento urbano mais importantes da cidade. Entramos em seu Toyota Camry. O carro estava muito limpo, com um leve cheiro de aromatizante. No banco de trás, havia alguns livros técnicos de planejamento urbano e relatórios de pesquisa sobre construção de comunidades. Esses detalhes mostravam que Pedro era uma pessoa séria e que sempre estudava. Senhorita Wilson, posso fazer uma pergunta? Ele quebrou o silêncio no semáforo. Qual foi sua primeira impressão do Brasil? Pensei um pouco e respondi honestamente. Muito melhor do que eu imaginava. E o que você imaginava inicialmente? A pergunta dele me deixou um pouco sem jeito. Eu não podia dizer que achava que todos os homens brasileiros eram odiosos como Tanaka Sugaki. Para ser sincera, meu conhecimento da América do Sul
é limitado. A maior parte da informação veio de relatórios da mídia ou dos relatos de parceiros de negócios. Pedro acenou com a cabeça e não perguntou mais nada, mas senti que ele percebeu minha hesitação em minhas palavras. Ao chegarmos à área de desenvolvimento, a cena diante de mim me surpreendeu. Não era um canteiro de obras tradicional. Os lotes estavam organizados, as placas de segurança eram claras e uma tela verde contra a poeira cobria toda a área de construção. Mesmo sendo um canteiro em andamento, exibia uma beleza ordenada. Esta é a área Azete. Pedro me entregou um capacete. O valor total de investimento previsto é de 2 bilhões de dólares e se tornará um complexo que integra áreas de negócios, residenciais e culturais. Ao subirmos na plataforma de observação temporária, a escala de todo o projeto de desenvolvimento era realmente impressionante. Mas o que mais prendeu minha atenção não foram os grandiosos planos de construção, mas o brilho nos olhos de Pedro quando ele apontou para longe. Senhorita Wilson, a senhora consegue ver o Rio da Prata ali? Segui seu olhar, o rio brilhando sob o sol da tarde. Nossa ideia de design é garantir que todos os moradores possam ter vista para o rio. Não apenas os ricos devem desfrutar da beleza, mas todos devem poder sentir a beleza da natureza em seus próprios lares. Essa frase me abalou profundamente. Em Nova York, apartamentos com vista para o rio são os itens de luxo mais caros. Apenas bilionários podem comprar residências privilegiadas às margens do East River em Manhattan. Mas Pedro queria que todas as famílias comuns pudessem desfrutar de uma vista assim. Comercialmente, isso é viável? Não pude deixar de perguntar: se todos os apartamentos tiverem vista para o rio, a densidade de construção diminuirá e o lucro do desenvolvedor será afetado. Pedro se virou para me olhar e havia uma firmeza em seus olhos que eu nunca tinha visto. Senhorita, Wilson, se pensarmos apenas no lucro, o que construímos não são casas, mas mercadorias. As pessoas não devem se tornar mercadorias e as casas também não deveriam. O verdadeiro planejamento urbano é garantir que todos possam viver com dignidade. Naquele momento, senti um choque sem precedentes. Desde pequena, fui ensinada a focar na maximização do lucro e do valor para o acionista, mas a visão de Pedro derrubou todo o meu entendimento. Ele colocou a dignidade e a felicidade das pessoas acima do dinheiro. Esse valor me deixou confusa e impressionada. A agenda da tarde se aprofundou. Pedro me levou para visitar um apartamento modelo em construção. Por fora parecia comum, mas ao entrar vi um design atencioso em cada detalhe. As rampas para deficientes não eram meramente simbólicas, mas pensadas nas necessidades reais dos usuários de cadeiras de rodas. A altura da cozinha era ajustável para diferentes estaturas. Banheiros tinham sistemas de chamada de emergência para garantir a segurança de idosos que moram sozinhos. Cada detalhe refletia o cuidado com os moradores. Esses projetos foram todos ideias suas? Perguntei com curiosidade. Não apenas minhas, mas o resultado de todo o nosso time. Pedro respondeu modestamente. Passamos 3 anos entrevistando famílias diferentes para entender suas necessidades reais e transformá-las em projetos concretos. A arquitetura não é só ferro, aço e cimento, é o recipiente das histórias da vida. Ao ouvir sua explicação, comecei a entender por que havia um brilho nos olhos daquele homem. Ele não estava apenas trabalhando, estava realizando seu ideal, não para ganhar dinheiro, mas para ajudar mais pessoas a terem vidas melhores. Essa motivação pura me soou estranha e, ao mesmo tempo, despertei um desejo. À noite, Pedro se ofereceu para me levar para passear em um bairro residencial próximo. Para entender o verdadeiro Brasil, a senhora não deve apenas olhar para os prédios, mas sentir o calor humano. Entramos em um beco antigo, ladeado por sobrados de 3 ou 4 andares. Por fora pareciam velhos, mas cada casa transbordava calor humano. Uma lanchonete simples no térreo cheirava a um delicioso caldo. O dono da mercearia na esquina estava regando plantas e algumas crianças brincavam de pega-pega no pátio vazio. O riso puro das crianças, uma cena difícil de ver na agitada Florianópolis.
A maioria dos moradores da cidade nem sequer olhava para os vizinhos, apenas acenavam em elevadores. Mas neste pequeno beco de Florianópolis, senti uma atmosfera de vida há muito perdida. Ô, seu Pedro, tá de folga hoje e veio aqui? O dono da mercearia cumprimentou Pedro calorosamente. Seu Beraldo, estou apenas mostrando à minha amiga a minha vizinhança. Esta é a Cierta Wilson, dos Estados Unidos. Ah, dos Estados Unidos? Bem-vinda, bem-vinda. Seu Beraldo largou o regador apressadamente e me estendeu a mão com entusiasmo. A América é tão longe, deve ter sido difícil. Venha sentar um pouco, deixe que o seu Beraldo traga água gelada para a senhora. Esse calor simples me deixou um pouco sem jeito. Nos EUA, estranhos raramente demonstram boa vontade tão direta e sincera. Não precisa incomodar, seu Beraldo. Só estamos de passagem. Pedro recusou educadamente. Como assim não incomoda? Visitante estrangeira no Brasil tem que ser bem recebida assim. Seu Beraldo falou enquanto me puxava para a loja. Olhei para Pedro. Ele acenou levemente com a cabeça. Então vamos incomodar o seu Beraldo. A mercearia estava cheia de itens essenciais. Seu Beraldo pegou gelo, colocou em um copo e serviu-me um refrigerante enquanto conversava conosco. Seu Pedro, ouvi dizer que estão construindo aqueles prédios novos ali, certo? Sim, é verdade. A conclusão está prevista para o final do próximo ano. E as casas antigas como a nossa, elas serão desapropriadas? A voz de seu Beraldo continha preocupação. Notei que a expressão de Pedro se tornou séria. Seu Beraldo, não se preocupe. Nosso plano é preservar a identidade desta comunidade. Os prédios novos e os antigos coexistirão em harmonia, não haverá desapropriação forçada. E estamos buscando financiamento para ajudar o senhor a reformar as fachadas e os sistemas públicos das casas antigas, para que o senhor possa viver com mais segurança e conforto sem mudar seus velhos hábitos. Ao ouvir isso, o rosto de seu Beraldo exibiu um sorriso de alívio. Ufa, que bom! Moro aqui há mais de 40 anos, não quero ir a lugar nenhum. É onde estão as memórias de toda a minha vida. Pedro acenou com a cabeça, seus olhos cheios de compreensão e empatia. Eu entendo, seu Beraldo. Casa não é apenas um edifício, é onde as emoções estão ancoradas. Nosso projeto de desenvolvimento urbano é para tornar a casa de todos melhor, não para fazer as pessoas perderem suas casas. Esta conversa me marcou profundamente. No Zetaulá, a revitalização urbana muitas vezes significava desapropriação forçada e desenvolvimento agressivo. Os antigos moradores eram forçados a se mudar para os subúrbios distantes, enquanto os incorporadores embolsavam lucros enormes. Mas a abordagem de Pedro era completamente diferente. Ele colocava os sentimentos e as necessidades das pessoas em primeiro lugar. Não se tratava de sacrificar a humanidade por lucro, mas de preservar a humanidade em meio ao desenvolvimento. Ao sairmos da mercearia, seu Beraldo colocou uma caixa de pão de queijo na minha mão. Isto é uma especialidade brasileira, você tem que provar. Obrigada pelo seu carinho, seu Beraldo, eu disse sinceramente. No caminho de volta, o sol poente banhava o beco antigo em um tom dourado. O cheiro de jantar flutuava à distância, misturado ao riso das famílias se reunindo. Naquele momento, de repente, entendi o que era sentir-se em casa. Não era uma mansão luxuosa, nem móveis caros, mas o calor simples e autêntico da vida. Senhor Pedro, obrigada por me mostrar o Brasil de verdade hoje. É completamente diferente do que eu imaginava. E qual era o Brasil que a senhora imaginava inicialmente? Ele perguntou suavemente. Hesitei um pouco, mas decidi dizer o que estava em meu coração. Para ser honesta, antes de vir ao Brasil, eu tinha uma impressão ruim da América do Sul. Tive uma péssima experiência no Japão, então estava bastante desconfiada com homens sul-americanos. Pedro parou e olhou para mim seriamente. A senhora se sentiria à vontade para me contar o que aconteceu, se não se importar? Respirei fundo e contei a ele o incidente de assédio sexual em Tóquio. Depois que Pedro ouviu tudo, sua expressão ficou muito séria. Senhorita Wilson, lamento imensamente o que a senhora teve que enfrentar. Embora eu não possa pedir desculpas em nome de todos os homens sul-americanos, como homem considero tal comportamento imperdoável.
É totalmente compreensível que a senhora desconfie de homens sul-americanos. Suas palavras não buscavam desculpas para si mesmo ou para os homens sul-americanos, mas sim uma compreensão sincera dos meus sentimentos e o reconhecimento de que minha dor era justificada. Essa empatia me comoveu profundamente. Mas ele continuou: espero que seu tempo no Brasil mostre algo diferente. Nós, homens brasileiros, acreditamos que um verdadeiro homem é um protetor das mulheres, não alguém que as fere, um homem que respeita, não que exige submissão. Naquele momento, senti algo rígido em meu coração começar a amolecer. A sinceridade e a bondade de Pedro estavam gradualmente dissolvendo o medo em minha alma. Talvez nem todos os homens sul-americanos fossem como Tanaka Sugaki. Talvez o Brasil realmente tivesse homens diferentes. Mas eu ainda precisava de mais tempo para confirmar esse sentimento. Afinal, um dia de convivência não era suficiente para apagar completamente a escuridão em meu coração. Naquela noite, Pedro me levou de volta ao hotel. Senhorita Wilson, amanhã é nosso último dia de trabalho. Há algo específico que a senhora gostaria de investigar? Pensei um pouco e disse: eu gostaria de entender mais profundamente sua filosofia de trabalho e saber como os homens brasileiros realmente são. Ele sorriu levemente. Certo, amanhã a levarei a um lugar especial. Naquela noite, fiquei deitada na cama sem dormir. Apenas a imagem de Pedro passando por minha mente. Aquele homem brasileiro estava gradualmente mudando minha compreensão do amor e da vida. No último dia, Pedro me levou a um lugar que eu jamais esperava. O programa de habitação social da cidade. O carro parou em frente a um conjunto de prédios novos. As construções não eram luxuosas, mas o design era bonito e a paisagem muito bem cuidada. A habitação social é moradia acessível que o governo oferece a famílias de baixa a média renda. Senhorita Wilson, Pedro explicou, acreditamos que todos têm o direito a uma moradia digna. Visitamos um apartamento modelo, 2 quartos, uma sala. Embora não fosse grande, era muito bem planejado, com luz e ventilação adequadas e uma pequena varanda para plantas. É difícil acreditar que esta é uma habitação de preço acessível. O preço do aluguel desses apartamentos era muito inferior ao preço de mercado, informou Pedro. Toda família merece um lar. Enquanto explorávamos, ouvimos o riso de crianças vindo de um pátio central. Olhei pela janela e vi um parquinho cercado por árvores. 2 ou 3 crianças brincavam alegremente. Senhor Pedro, este projeto é sua responsabilidade? Não pude deixar de perguntar. Sim. É o resultado de 3 anos de esforço de toda a nossa equipe. Ele respondeu: seu orgulho inconfundível. Ver o sorriso daquelas famílias ao se mudarem para suas novas casas faz cada esforço valer a pena. De repente, uma jovem mãe com sua filhinha se aproximou. Seu Pedro! Ela exclamou surpresa. Olá, dona Mai. Pedro as cumprimentou com familiaridade. A menina acenou. Obrigada, seu Pedro, por nos dar uma casa tão bonita. Pedro afagou a cabeça da menina. Não foi nada, querida. É o que devo fazer. Esta é a dona Mai. Pedro me apresentou. Depois que as duas saíram, Pedro me contou. O aluguel da dona Mai antes era péssimo. A filha ficava doente com frequência. Desde que se mudaram para cá, a menina está muito mais saudável. Ver a mudança nelas me faz saber que estamos fazendo a coisa certa. Por que o senhor escolheu este trabalho? Ao voltarmos para o carro, perguntei. Com sua capacidade, havia muitas opções mais lucrativas. Pedro ficou em silêncio por um momento, depois falou lentamente. Quando eu era criança, minha família era muito pobre. Meu pai era pedreiro, minha mãe, lavadeira. Morávamos em uma favela. No verão era um forno, na chuva inundava. Eu sempre me perguntava, por que os ricos moram em casas bonitas e os pobres vivem assim? Depois, me esforcei para estudar e passei na universidade. Eu me prometi mudar essa injustiça, ajudar todas as crianças a dormirem tranquilas em uma casa quente. Ao ouvir a história dele, meus olhos ficaram vermelhos. O ideal daquele homem era tão puro e nobre. Portanto, quando vejo o sorriso da dona Mai e de sua filha, lembro de mim quando era criança.
Agora que tenho a capacidade, devo ajudar quem precisa. Isso não é um emprego, é minha missão. Naquele momento, senti algo em meu coração ser profundamente tocado. Naquela tarde, fomos ao escritório dele. As paredes estavam cobertas de fotos de projetos residenciais e cartas de agradecimento dos moradores. Senhor T. Wilson, quero fazer uma pergunta à senhora. Pedro disse de repente, o que a senhora define como sucesso? Essa pergunta me fez pensar por muito tempo. Eu acho que sucesso é riqueza, respondi honestamente. Mas nos últimos dias, conhecendo-o, comecei a sentir que talvez não fosse isso. E agora, o que a senhora acha que é sucesso? Talvez seja poder ajudar os outros, tornar este mundo um lugar melhor. Pedro deu um sorriso caloroso. Eu acho que o verdadeiro sucesso é quando deixamos este mundo, podemos torná-lo melhor do que quando o encontramos. Se a nossa presença faz alguém mais feliz, esse é o maior sucesso. De repente, o telefone dele tocou. Com licença, senhor T. Wilson, há um pequeno problema no canteiro de obras. Preciso ir resolver. Não tem problema, o trabalho é mais importante. Então, vou levá-la de volta ao hotel. Enquanto esperávamos o táxi, ele disse, senhor T. Wilson, amanhã a senhora retorna ao ZTM. Estes dias juntos me ensinaram muito. Espero que no futuro tenhamos a oportunidade de colaborar novamente. O táxi chegou. Antes de entrar no carro, olhei para ele mais uma vez. Sob a luz do fim da tarde, a figura de Pedro parecia excepcionalmente alta. Naquele momento, percebi que havia me apaixonado perdidamente por aquele homem brasileiro. Depois que eu voltar para os Estados, podemos manter contato, certo? Naquela noite, fiquei deitada inquieta no quarto do hotel. Eu sabia que meu coração havia ficado no Brasil. Após retornar a Nova York, meu pai me chamou imediatamente ao seu escritório. O escritório da família Wilson era como uma pequena biblioteca, com estantes do chão ao teto revestindo as 4 paredes. Meu pai estava sentado atrás de uma grande escrivaninha de mogno. Sobre a mesa havia um dossiê grosso vindo do Brasil. Kate, estou muito. Música. Satisfeito com seus resultados no Brasil, mas ouvi dizer que você se aproximou muito de um funcionário local. Meu coração disparou. Pai, você quer dizer o Pedro? Ele é apenas nosso coordenador local. Foi apenas assunto de trabalho. O olhar do meu pai se tornou aguçado. Kate, os relatórios que recebi indicam que seu relacionamento com ele ultrapassa o escopo normal dos negócios. Eu sabia que não podia esconder nada dele, então tive que admitir. Sim, ele me ajudou a entender profundamente a cultura e a sociedade brasileira. Meu pai levantou-se e foi até a janela. Kate, você precisa entender uma coisa. As filhas da família Wilson não podem se envolver casualmente, especialmente com um funcionário sul-americano sem qualquer linhagem. Pai, o Pedro é um homem muito bom. Ele tem ideais, capacidade e faz muitas coisas úteis para a sociedade. Meu pai me olhou com desapontamento. O que um funcionário brasileiro pode lhe oferecer? O salário anual dele talvez não cubra seu dinheiro de mesada de um mês. Pai, o dinheiro não é o único critério para avaliar o valor de uma pessoa. Não permito que você continue saindo com ele. Meu pai deu sua ordem final. Se você insistir em continuar o relacionamento, não precisa mais ser minha filha. A sala ficou em silêncio. Pai, me dê um tempo para pensar. No dia seguinte, minhas 3 irmãs vieram falar comigo ao mesmo tempo. Mana, nós soubemos sobre você e aquele homem brasileiro. Sara, a segunda começou. Contei a elas em detalhes sobre minha experiência no Brasil. Parece tão romântico, Emma, a terceira, disse com admiração. Eu também quero ir ao Brasil ver. Desde pequenas, os homens que conhecemos são todos arranjados pelo pai. Jéssica, a caçula, acrescentou. Nenhum deles nos fez realmente vibrar. O apoio delas me emocionou. Então, vamos todas fazer uma viagem ao Brasil. Emma sugeriu de repente. Por que não? Jéssica concordou. Eu também estou curiosa sobre a cultura musical sul-americana. Sara também acenou com a cabeça. A tecnologia médica do Brasil também é muito avançada na América. Eu também quero ir para intercâmbios e aprendizado. E assim, as 4 irmãs Wilson chegaram a um acordo incrível. Elas iriam ao Brasil. 3 meses depois, minhas irmãs começaram a chegar ao Brasil uma após a outra.
e suas experiências superaram todas as expectativas. A cada 2 ou 3 dias eu recebia um telefonema animado delas. Mana, conheci um médico brilhante. Sara ligou para relatar primeiro. O Dr. Carlos não é apenas excelente em medicina, mas tem um coração que deseja ajudar seus semelhantes. Ele diz que a medicina é um campo nobre que deve ser usado para ajudar quem precisa. Uma semana depois, Emma ligou. O chefe Miguel tinha um talento extraordinário. Ele dizia que cozinhar não era apenas saciar a fome, mas transmitir amor e calor. Aprender a cozinhar pratos brasileiros com ele deu a ela uma inspiração criativa sem precedentes. O telefonema de Jéssica, a caçula, me surpreendeu mais. A visão musical do produtor Hugo deixou-a maravilhada. Ele dizia que música é a linguagem da alma e que a autenticidade não pode ser perdida por dinheiro. Mana, acho que encontrei o amor verdadeiro. Em um mês, as 4 irmãs Wilson encontraram o amor verdadeiro no Brasil. Homens diferentes, profissões diferentes, mas todos com a mesma qualidade: sinceridade, bondade, ideais e responsabilidade. Esse era o charme dos homens brasileiros. Quando meu pai soube, sua reação foi mais violenta do que eu esperava. Vocês foram todas lavadas cerebrais? Ele gritou ao telefone. As 4 filhas escolhendo homens brasileiros? Qual a probabilidade disso acontecer? Pai, não é uma questão de probabilidade. Respondi calmamente. É porque os homens brasileiros são realmente maravilhosos. Se o senhor não acredita, venha ao Brasil ver com seus próprios olhos. Meu pai ficou em silêncio por muito tempo e finalmente tomou uma decisão surpreendente. Tudo bem, se vocês estão tão decididas, irei pessoalmente ao Brasil ver. Ele veria com seus próprios olhos o que havia de tão bom nos homens brasileiros. 6 meses depois, um evento chocou a elite americana. As 4 filhas da família Wilson anunciaram simultaneamente seus noivados. Todos os noivos eram brasileiros. A notícia foi manchete no The Wall Street Journal com o título A Virada Sul-Americana da Dinastia Imobiliária Americana. A reportagem detalhava a história de amor de nós 4, incluindo as qualidades admiráveis dos homens brasileiros. Da noite para o dia, o Brasil se tornou o centro das atenções em todos os esdólias. Muitas mulheres americanas começaram a se interessar por homens brasileiros. Os homens brasileiros são tão bons assim? Por que as filhas da família Wilson só escolheram brasileiros? O que há de especial no Brasil? Essas perguntas se tornaram tópicos quentes nas redes sociais americanas. É claro que houve também muitas vozes de críticas e suspeitas. As filhas Wilson foram lavadas cerebrais? Os homens brasileiros as abordaram intencionalmente por causa da fortuna? Isso afetará os interesses de investimento dos STSA? Diante dessas suspeitas, decidi me pronunciar. Dei uma entrevista ao USA Today Música, explicando detalhadamente por que escolhemos os homens brasileiros. Muitos pensam que fomos seduzidas pela aparência ou pelo dinheiro. Eu disse na entrevista. Mas, na verdade, o que nos atraiu nos homens brasileiros foram suas qualidades internas. Eles valorizam a família, se importam com os outros, são responsáveis pela sociedade. Essas qualidades são cada vez mais raras na sociedade moderna, mas são as mais preciosas. Não fomos lavadas cerebrais, nós encontramos homens dignos para confiar nossas vidas. Esta entrevista teve grande repercussão. Muitas mulheres americanas expressaram solidariedade com nossa escolha e começaram a reavaliar seus próprios padrões de escolha de parceiros. Mas a maior oposição veio do meu pai. Vocês vão arruinar a reputação da família Wilson fazendo isso? Meu pai disse furioso em uma reunião de família. O país inteiro está rindo de nós, dizendo que eu criei 4 filhas sem senso de certo e errado. Pai, o senhor está realmente preocupado com a reputação da família ou com a sua própria imagem? Respondi calmamente. Se a nossa escolha o envergonha, estamos prontas para renunciar à herança, mas não desistiremos do amor. Essa declaração chocou meu pai. Ele não esperava que fôssemos tão firmes. Vocês estão realmente dispostas a desistir de tudo por aqueles homens brasileiros? Sim, nós 4 respondemos em uníssono. Porque eles nos deram coisas que o dinheiro não pode comprar. Amor verdadeiro, sinceridade e o verdadeiro significado da vida. Vendo nossa determinação, meu pai ficou em silêncio por muito tempo.
Finalmente, ele tomou uma decisão surpreendente. Tudo bem, se vocês estão tão decididas, eu irei pessoalmente ao Brasil ver com meus próprios olhos que mágica têm esses homens brasileiros para encantar minhas 4 filhas a esse ponto. Um mês depois, meu pai embarcou em um avião com destino ao Brasil. Era sua primeira vez na América do Sul e sua primeira concessão pelo amor de suas filhas. Em uma semana no Brasil, meu pai conheceu os 4 noivos de suas filhas. O primeiro a encontrar foi Pedro, e os dois marcaram um encontro em um restaurante sofisticado em Florianópolis. Sr. Robert, é uma honra conhecê-lo. Pedro levantou-se educadamente. Sei que o senhor tem preocupações sobre meu relacionamento com a Kate. Eu entendo perfeitamente. Se eu fosse um pai, também me preocuparia com a escolha da minha filha. Essa atitude aberta surpreendeu um pouco meu pai, que esperava que Pedro estivesse ansioso e tentando agradá-lo. Jovem, você sabe quem é minha filha? Meu pai perguntou diretamente. Sim, Sr. Robert. Eu conheço a herdeira da Wilson Global. Pedro respondeu com calma. Então, por que você está saindo com ela? Não teme que digam que você é interesseiro? Senhor, Robert, se eu quisesse dinheiro, haveria maneiras muito mais fáceis. Pedro disse com sinceridade. Eu amo a Kate não por sua riqueza, mas por sua bondade e inteligência. Ela me ajuda a ver um mundo diferente e me torna um homem melhor. Estou disposto a usar toda a minha vida para protegê-la e cuidar dela. A sinceridade em suas palavras comoveu meu pai. Em seguida, meu pai conheceu o Dr. Carlos, o chefe Miguel e o produtor Hugo. Cada um expressou seu amor verdadeiro pelas filhas Wilson à sua maneira. O Dr. Carlos disse, eu amo a Sara não por seu status, mas pelo seu amor pela vida e sua dedicação à ciência. O chefe Miguel disse, ela me ajudou a entender que o melhor prato é cozido com amor. Eu quero cozinhar para ela para o resto da minha vida. O produtor Hugo disse, Jéssica é minha inspiração musical. Ao lado dela, encontrei o verdadeiro significado da criatividade. A sinceridade e as qualidades desses homens brasileiros deixaram uma impressão profunda em meu pai. Ele começou a entender que a escolha de suas filhas não era um impulso emocional, mas a descoberta de homens dignos para confiar suas vidas. Após terminar sua viagem de uma semana ao Brasil, meu pai tinha uma nova perspectiva sobre o país e os homens brasileiros. Ao retornar a Nova York, ele convocou imediatamente uma reunião de família. Filhas, a voz do meu pai estava mais suave. Preciso pedir desculpas pela minha oposição anterior. Em uma semana no Brasil, eu vi o que é um homem de verdade. Não é riqueza ou status, mas sim caráter e responsabilidade. Os homens brasileiros que vocês escolheram são todos bons e confiáveis. Eu aprovo seus casamentos e apoiarei suas decisões com todo o meu empenho. Sim, ouvir as palavras do meu pai fez as 4 irmãs chorarem de alegria. Era a aceitação e a bênção que esperávamos há tanto tempo. E o mais importante, meu pai continuou, decidi estabelecer a sede regional da Wilson na América do Sul, no Brasil. Como vocês viverão lá, eu também poderei cuidar de vocês de perto. O Brasil é realmente um lugar que vale a pena investir. Este anúncio surpreendeu e alegrou a todos imensamente. O Wilson Global Group estava prestes a entrar no mercado brasileiro e a história de amor das 4 irmãs estava prestes a ter um final feliz. 6 meses depois, a família Wilson realizou 4 grandes casamentos em Florianópolis. O local escolhido foi o Hotel Majestic Palace. Convidados vieram de todo o mundo, incluindo os principais empresários americanos, figuras políticas e de negócios importantes do Brasil e repórteres de ambos os países. Este casamento foi aclamado como a fusão perfeita entre as culturas oriental e ocidental. No dia do casamento, nós 4 vestimos trajes especialmente desenhados por estilistas brasileiros, combinando elementos orientais e ocidentais, elegantes e modernos. Meu pai foi quem nos conduziu, entregando-nos aos nossos noivos brasileiros. Cuidem bem das minhas filhas, ele disse seriamente. Elas são o meu bem mais precioso. Os 4 rapazes brasileiros responderam em uníssono. Usaremos a vida inteira para amá-las e cuidar delas. Após os casamentos, a mídia brasileira noticiou extensivamente essa história de amor transnacional. Muitos brasileiros se sentiram orgulhosos de seus conterrâneos. O charme dos homens brasileiros conquistou a família mais rica dos Estados Unidos.
Esta foi a melhor demonstração de soft power do Brasil, mostrando ao mundo as qualidades admiráveis dos homens brasileiros. Esses relatos encheram os corações de orgulho. A história de nosso amor não foi apenas felicidade pessoal, mas também o melhor veículo de promoção da cultura brasileira. 3 anos se passaram e a vida da família Wilson no Brasil foi muito melhor do que o esperado. Após eu e Pedro nos casarmos, fundamos juntos a Wilson Brasil Urbanismo, combinando o capital americano e a expertise brasileira, comprometidos em melhorar o ambiente urbano do Brasil. Não buscamos o lucro máximo, mas o benefício social máximo. Até agora, ajudamos mais de 50 famílias a terem melhores condições de vida. Cada vez que vejo o sorriso dessas famílias ao se mudarem para suas novas casas, sei que o que estamos fazendo é o certo. Esse sentimento de orgulho vale mais do que qualquer dinheiro ganho. Sara e o Dr. Carlos estabeleceram o Centro de Intercâmbio Médico Brasil EUA, importando equipamentos de ponta do Zetalzelina e combinando-os com a excelente habilidade dos médicos brasileiros para fornecer serviços de saúde de classe mundial a mais pacientes. Ela costuma dizer que poder salvar vidas é mais importante do que qualquer outra coisa. Emma e o chefe Miguel abriram a Academia de Cultura Gastronômica Brasileira, ensinando tradições culinárias brasileiras a alunos de todo o mundo. Atualmente, mais de 10 restaurantes ao redor do globo usam suas receitas. A influência da culinária brasileira está se expandindo globalmente. Jéssica e o produtor Hugo fundaram o Centro de Inovação Musical Sul-Americana, nutrindo jovens criadores e promovendo a música original da América do Sul. Os álbuns que eles produziram ganharam vários prêmios internacionais, provando que a música sul-americana também tem qualidade de classe mundial. Nós 4 não apenas encontramos o amor, mas também o verdadeiro significado da vida. Não trabalhar por dinheiro, mas tornar o mundo um lugar melhor. Essa mudança de valores veio de tudo que os homens brasileiros nos ensinaram. Meu próprio pai encontrou um novo propósito de vida no Brasil. O desempenho comercial da sede regional da Wilson, em Florianópolis, continuou a crescer. Mas, mais importante, meu pai aprendeu a filosofia de gestão centrada no ser humano. Fazer negócios no Brasil não pode ser só sobre dinheiro. Meu pai disse em um fórum internacional: é preciso considerar o impacto na sociedade e no meio ambiente. As pessoas daqui me ensinaram o que é sucesso de verdade. No último domingo de cada mês, a família Wilson se reúne para jantar em Florianópolis. O local é uma casa que compramos em uma área de condomínio à beira-mar em Balneário Camboriú, com arquitetura brasileira modernizada e comodidades modernas. O mais importante é que ela tem uma grande cozinha e uma ampla sala de jantar que pode acomodar nossa família em constante expansão. Sim, nos últimos 3 anos, nossa família tem recebido novos membros continuamente. Eu e Pedro temos gêmeos, um menino e uma menina, chamados William e Vivi. Eles falam português e inglês fluentemente. Seus pratos favoritos são a feijoada e o pão de queijo. Sara e o doutor. Carlos tem um filho chamado David. Emma e o chefe Miguel têm uma filha chamada Sofia. Jéssica e o produtor Hugo acabaram de receber seu primeiro filho, um menino chamado Michael. Essas crianças mestiças são o melhor símbolo da amizade Brasil e sobre a A. Elas crescerão sob a nutrição de 2 culturas, tornando-se verdadeiros cidadãos globais. Durante o jantar, as crianças brincam no pátio, enquanto os adultos se reúnem ao redor da mesa, compartilhando histórias do mês passado. A mesa está farta de pratos brasileiros: feijoada, churrasco, moqueca, coxinha. Esses pratos que antes eram estranhos se tornaram a culinária diária de nossa família. Todos se lembram do meu preconceito sobre o Brasil há 5 anos? Olhei para todos que estavam relembrando e senti verdadeira vergonha. Se eu não tivesse vindo ao Brasil, nunca saberia o que é a verdadeira felicidade. Aos 20 e poucos anos, todos temos preconceitos. O importante é que a coragem de mudar nos ajudou a nos encontrarmos. Este foi o melhor arranjo do destino. Meu pai levantou a taça. Pelo Brasil,
pelos nossos noivos brasileiros. Um brinde ao fato de que eles tornaram a família Wilson mais completa e feliz. Todos levantaram suas taças. O riso feliz ecoou pelo pátio. De repente, o pequeno William correu para dentro. Mamãe, a professora pediu para eu apresentar minha família. O que eu devo dizer? Agachei-me e acariciei sua cabeça. Você diz que tem o melhor pai do mundo. Ele é brasileiro. Você tem a mãe que mais te ama, ela é americana. Você tem o avô que mais te ama, agora ele também é meio brasileiro. E você tem muitos tios e tias. Eles vêm de lugares diferentes, mas todos são uma família. O pequeno William acenou alegremente e correu para brincar com as outras crianças. Observando o sorriso inocente dessas crianças, percebi algo. A geração delas não terá os preconceitos e o distanciamento que tínhamos. No mundo delas, o amor não terá fronteiras e a amizade não terá raça. É assim que o mundo deveria ser. Já estava tarde e os convidados começaram a se despedir. Eu e Pedro ficamos na varanda, contemplando a paisagem noturna de Florianópolis, as luzes brilhantes dos prédios altos e o brilho cintilante do Rio da Prata à distância. Esta cidade é a testemunha de tudo, do encontro ao amor, do preconceito à compreensão. Apoiei-me no ombro de Pedro. Obrigada por me mostrar o verdadeiro amor e por me mostrar a beleza do Brasil. Ele beijou minha testa. E você que me fez amar ainda mais esta terra. Por ter você, o Brasil se tornou mais especial. O som das ondas do Rio da Prata voltou ao longe, suave e contínuo, como nosso amor que fluiu de um pequeno riacho, formou um rio largo e, finalmente, correu para um futuro mais amplo. 5 anos atrás, cheguei ao Brasil com medo e agora considero este meu verdadeiro lar. O Brasil não mudou apenas minha vida, mas também o destino de toda a família Wilson. Encontramos amor, amizade e o verdadeiro significado da vida aqui. O mais importante é que aprendemos o que é a verdadeira felicidade. Não é dinheiro, não é status, mas sim cada dia comum ao lado das pessoas que amamos. O Brasil nos ensinou o bem mais precioso, o afeto sincero entre as pessoas, um bem inestimável que o dinheiro não pode comprar. A história de hoje termina aqui, mas nossa vida feliz no Brasil continua. Obrigado a todos por ouvirem e obrigado, Brasil, por nos dar um lar perfeito. Se essa história o comoveu e o fez sentir orgulho do Brasil, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas conheçam a beleza do Brasil e as qualidades admiráveis dos homens brasileiros. Até a próxima. Tchau!